Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 23, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é editorial. Vamos na leitura? Prezado ou prezada estudante, nesta semana você vai ler e analisar um editorial. Importante gênero argumentativo encarregado de explicitar a posição de um veículo de comunicação. Uma boa semana e bom estudo! Nós temos aqui uma breve apresentação que você deve copiar no seu caderno. O editorial é um gênero discursivo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal ou algum órgão da imprensa sobre acontecimento importante, geralmente polêmico, no cenário nacional ou internacional. Não é assinado normalmente porque não deve ser associado a um ponto de vista individual. Então, nós temos aqui depois o Para Saber Mais. E o site é o Toda Matéria. Vamos conferir? Podemos observar algumas questões importantes que complementam o PET. Vamos na leitura. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, diferente dos outros textos que compõem um jornal. Então, como uma notícia que é de caráter informativo. Os editoriais, eles são textos opinativos, quer dizer, trazem um ponto de vista e são sustentados por meio de argumentos. É o tipo de texto que mais combina com o texto dissertativo, que é aquele que é cobrado no Enem. Temos outras questões importantes aqui, como a estrutura. Então, ele pode ser um texto dissertativo argumentativo e apresentar aí 3 partes principais. A introdução, em que há a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Então, na introdução, geralmente tem o motivo da discussão, quer dizer, a tese. O desenvolvimento é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Então, por exemplo, dados estatísticos, ideia de causa e efeito. E na conclusão, nós temos a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. É o fechamento, do texto como um todo. Temos alguns exemplos aqui, no caso você pode acessar esse site, que é o Toda Matéria, e conferir. Não farei a leitura porque nós temos no PET um editorial. Voltando no nosso material, temos as atividades. No decorrer deste plano de estudo, vimos que a ideia do Foram Felizes para Sempre ainda está muito presente no imaginário das pessoas. Para concluirmos este volume, vamos realizar a leitura de um editorial que foi publicado na revista Mente e Cérebro. Ao ler e analisar o texto, procure identificar as questões em discussão e refletir sobre a forma como elas são apresentadas. Vamos na leitura? Felizes para sempre? Quem dera! Em tempos de tão pouca tolerância consigo mesmo e com os outros, manter relacionamentos amorosos, duradouros e felizes parece um dos objetivos mais almejados entre pessoas de variadas classes sociais e faixas etárias. Fazer boas escolhas, entretanto, não é tarefa fácil, haja vista o grande número de relações que termina, não raro de maneira dolorosa, pelo menos para um dos envolvidos.
Para nossos avós, o casamento e sua manutenção, quaisquer que fossem as penas e os sacrifícios atrelados a eles, era um destino quase certo e com pouca possibilidade de manobra. Hoje, entretanto, convivemos com a dádiva, que por vezes se torna um ônus de escolher se queremos ou não estar com alguém. Um dos pesos que nos impõe a vida líquida, repleta de relações igualmente líquidas, efêmeras, como escreve o sociólogo Zygmunt Bauman, é a possibilidade de tornarmos, ou melhor dizendo, tomarmos decisões e arcar com elas. Filhos ou dependência econômica já não prendem homens e mulheres uns aos outros. E cada vez mais nos resta descobrir onde moram, de fato, nossos desejos. E não falo aqui do desejo sexual, embora seja um aspecto a ser considerado, mas do que realmente ansiamos, aspiramos para a nossa vida. Mas, para isso é preciso primeiro localizar quais são nossas faltas. E nos relacionamentos a dois, elas parecem ecoar por todos os cantos. Nós temos aqui um quadro que fala sobre o sociólogo Zygmunt Bauman. Vamos na leitura. O sociólogo polaco Zygmunt Bauman, nascido em 1925, é considerado um dos grandes pensadores do século XX. Entre os estudos que ele realiza está a investigação sobre as sociedades ocidentais no período pós-guerras. Ele é o autor da noção de sociedade líquida, que com certeza você irá estudar no ensino médio, por oposição à sociedade sólida. Em seu livro Modernidade Líquida, ele afirma que uma sociedade sólida é aquela que as estruturas da organização social são construídas com base na coletividade e no bem comum. Já a sociedade líquida é aquela em que, melhor dizendo, as estruturas são baseadas em relações individuais, marcadas pelo consumo, com indivíduos focados na busca pela liberdade e pelo prazer individual ou individuais. As sociedades ocidentais, no período pós-guerras, seriam, segundo ele, sociedades líquidas. Assim, ele entende que uma vida líquida é aquela orientada pela busca do prazer efêmero. Continuando agora a leitura do editorial, temos: dividir corpos, planos, sonhos, experiências, espaços físicos e talvez o mais precioso, o próprio tempo. Acorda nos seres humanos, sentimentos complexos e contraditórios. Passados os primeiros 18 ou 24 meses da paixão intensa, um período de maciças projeções, nos quais a criatura amada parece funcionar como bálsamo às nossas dores mais inusitadas. Passamos a ver o parceiro como ele realmente é, um outro. E essa alteridade às vezes agride como se ele ou ela fosse diferente de nós, apenas para nos irritar. Surge então a dúvida, nem sempre formulada: continuar ou desistir? Nesta edição, especialistas recorrem a inúmeros estudos sobre relacionamento afetivo para confirmar algo que intuitivamente a maioria de nós já sabe. 1. Nada melhor que dividir alegrias com quem amamos. Afinal, de que adianta estar junto se não é para ser bom? 2. Educação e aquelas palavrinhas mágicas: obrigado, por favor, desculpe,
fazem bem em qualquer circunstância, principalmente se acompanhadas da verdadeira gratidão pelos pequenos gestos da pessoa com quem convivemos. 3. Intimidade não vem pronta, é conquistada a cada dia. Quando partilhamos nossos medos, segredos e dúvidas. 4. É possível aprender a agir de forma mais generosa consigo mesmo e com nosso companheiro. E essa postura ajuda a preservar o carinho, a admiração e o amor. Óbvio, nem tanto. Se fosse, não haveria tanta gente em busca da felicidade conjugal. Nós temos então aqui depois as atividades. Agora que você leu o editorial, seguem as questões para serem respondidas. Atividade 1. Qual é a tese defendida no texto lido, ou seja, a opinião da editora da revista sobre o problema apresentado? Eu fiz uma marcação que irá lhe ajudar. Vamos lembrar que a tese é o motivo da discussão. Nesse sentido, entendemos aqui que fazer boas escolhas, entretanto, não é tarefa fácil. Haja vista o grande número de relações que termina, não raro de maneira dolorosa, pelo menos para um dos envolvidos. Responda a partir dessa ideia. Atividade 2. Segundo a editora, escolher se queremos ou não estar com alguém pode ser uma coisa benéfica ou uma dificuldade. Por quê? Eu fiz uma marcação em azul que fala que a vida impõe questões, impõe relações. E nós vamos entender que essas relações, elas são líquidas, quer dizer, efêmeras, passageiras. Então, quando nós estamos com alguém, precisamos saber disso, precisamos tomar decisões. Continuando aqui, atividade 3. Quais fatores, de acordo com a editora da revista, podem levar as pessoas a decidirem se querem manter ou romper um relacionamento amoroso? Nós vamos também voltar ao texto. Nesse caso, é a marcação em rosa. Nós entendemos que quando nós estamos com alguém, precisamos aí pensar no outro, pensar em várias questões que vão muito além do desejo sexual. Então, vem falando aqui que um aspecto a ser considerado é que nós precisamos reconhecer nossas falhas, devemos pensar como manter um relacionamento. De forma geral, pensar o que aspiramos aí da nossa vida futura. Atividade 4. As reticências são usadas seguidamente no parágrafo final do texto. Levante hipóteses. Quais os possíveis sentidos desse sinal de pontuação no trecho? Então, voltando aqui, nós temos, óbvio, nem tanto. Se fosse, não haveria tanta gente em busca da felicidade conjugal. Então, acredito que seria para o leitor refletir sobre essa questão, não é mesmo? Mas se você pensou em outra ideia, coloque também no material.
Atividade 5. A editora apresenta argumentos demonstrando que o que sustenta a felicidade conjugal não é algo tão óbvio. Você concorda com os argumentos dela? Acredito que sim. Você pode justificar colocando uma parte do texto. Como forma de facilitar, eu fiz uma marcação em azul. Faça a leitura e responda de forma completa essa questão. Atividade 6. Sobre o gênero textual editorial, é correto afirmar. Letra A. O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião sobre algum assunto. Letra B. O editorial expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. Letra C. O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. Letra D. O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade. Letra E. O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade sobre problemas políticos e sociais. Para responder essa questão, volte no início da semana 6 e veja que o editorial é um gênero discursivo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal. Antes de finalizarmos esse vídeo, temos aqui uma mensagem. Querido ou querida estudante, a chave para seu sucesso é continuar fazendo de novo e de novo aquilo que pensou, idealizou e tentou. Como disse o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, é preciso manter em nossas mentes palavras positivas, pois elas se tornam nossas atitudes. E é necessário manter nossas atitudes positivas, porque elas se tornam nossos hábitos. Continue se cuidando. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Agradeço você que assistiu todas as aulas desse PET. Tenha uma boa semana e um grande abraço.